E aí, pessoal? Bom, vamos aqui a mais um vídeo dessa sequência sobre funções quadráticas. Mas hoje, para auxiliar o nosso trabalho com as funções quadráticas, eu quero falar com vocês sobre soma e produto de raízes de uma equação de segundo grau, tá certo? Também chamada de relação de Girard. Enfim, eu queria que vocês reparassem o seguinte. Vamos considerar aqui uma equação de segundo grau genérica, porque eu quero ver se eu consigo estabelecer uma relação entre as duas raízes dela, né? Então, veja bem, uma raiz, nós vamos usar a fórmula de resolução de equação quadrática, que é essa aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o delta aqui, ele vale b ao quadrado menos 4ac. E aí, uma raiz, eu posso encontrar ela assim, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, não é isso? A outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. O que acontece quando eu adiciono as duas raízes? Se eu adicionar as duas raízes, se eu pegar assim a primeira raiz e eu vou adicionar com a segunda raiz. Então vai ficar assim, a primeira raiz é essa, vai ficar assim, menos b mais raiz de delta dividido por 2a, mais a outra raiz, que é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Repara que os denominadores já são iguais, então eu posso colocar aquilo tudo como uma fração só, com o denominador 2a. Ou seja, eu posso colocar assim, ó. Aqui vai ficar 2a. E aqui eu vou juntar, né? Menos b mais raiz de delta, ó, menos b mais raiz quadrada de delta. E depois menos b menos raiz de delta, né? Porque esse mais com menos aqui dá menos. Esse mais com menos dá menos também, né? Vai ficar menos b menos raiz de delta. Tudo isso sobre 2a, não é isso? Observa que aqui agora dá para cancelar esse mais raiz de delta com esse menos raiz de delta. E aí você vai ficar assim, ó, com menos b menos 2b dividido por 2a. Agora eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Ou seja, aqui vai ficar assim, ó, menos b dividido por a. Olha que legal. Acabei de descobrir que uma raiz adicionada com a outra raiz dá menos b dividido por a. Uma raiz adicionada com a outra raiz dá menos b dividido por a. Bom, isso aí já é um negócio bacana, né? Eu sei que eu posso não saber quem são as raízes, mas eu sei qual é a soma delas. Mas eu também tenho como descobrir qual é a cara do produto delas em função aqui dos coeficientes. Porque o que eu acabei de descobrir é qual é a soma em função dos coeficientes. Então a soma é o oposto de quem está aqui à esquerda do x, dividido por quem está aqui à esquerda do x quadrado. Mas se eu multiplicar isso aqui, ao invés de adicionar, olha só o que vai acontecer. Se eu pegar assim, ó, o x' e multiplicar pelo x duas linhas, eu vou estar fazendo o seguinte, ó, o x' vai ser isso aqui, ó, menos b mais raiz de delta, ó, menos b mais raiz de delta, dividido por 2a. Isso aqui multiplicado por menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Ok? Bom, vocês estão bons ainda de produtos notáveis, né? Produto da soma para diferença, é o que a gente precisa aqui. Se você não estiver bom, o que você pode fazer é fazer a multiplicação aqui um por um, né? Esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse, e depois esse vezes esse. Né? Vai dar tudo certinho. Se você lembrar de produto notável, fica mais rápido. É para isso que serve produtos notáveis, para você poder fazer cálculos mais rápidos, tá bom? Bom, vamos subir aqui. Vamos dar uma subida aqui e vamos continuar. Ó, x' multiplicado por x duas linhas. Olha só. Esse menos b multiplicado por menos b dá mais b ao quadrado, não é isso?
Menos com menos dá mais, e b vezes b dá b ao quadrado. Agora, esse menos b multiplicado pelo menos raiz de delta. Esse menos com esse menos dá mais, vai ficar assim, mais b multiplicado pela raiz de delta. Depois aqui, ó, mais raiz de delta multiplicado por b, ó, mais com menos dá menos, ó, menos b multiplicado por raiz de delta, ó, b multiplicado por raiz de delta. Pronto. Depois, mais raiz de delta multiplicado por mais raiz de delta. Aqui, ó, mais com menos dá menos, né? E raiz de delta vezes raiz de delta dá raiz de delta ao quadrado, não é isso? Então vai ficar assim, ó, raiz de delta ao quadrado. Então, aqui, nós vamos supor que esse b quadrado menos 4ac não é negativo, tá? Vai ser maior ou igual a zero. Se isso acontecer, a raiz de delta ao quadrado é delta. Aí vai ficar da seguinte forma, olha só, esse camaradinho aqui com esse aqui cancela, não é isso? Dá zero. Aí vai ficar aqui, ó, b quadrado menos, aqui vai ficar a raiz quadrada de delta ao quadrado dá delta. Sim, mas o delta não é b quadrado menos 4ac? Eu esqueci de multiplicar a parte de baixo aqui, né? Ó, vamos multiplicar aqui, ó. 2a multiplicado por 2a, 2 vezes 2 dá 4, e a vezes a dá a ao quadrado. Vamos descer um pouquinho aqui. Então aqui agora vai ficar assim, ó, b quadrado menos delta dividido por 4a quadrado. Olha que legal. No lugar desse delta aqui, eu vou colocar o que ele vale. Ele vale b quadrado menos 4ac. Então vai ficar assim, ó, b quadrado menos o delta, que vale b quadrado menos 4ac, né? Olha aqui, ó. Isso aqui dividido por 4a quadrado. Bom, vamos eliminar esse parêntese aqui. Então vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos b ao quadrado. Esse menos com esse menos dá mais 4ac dividido por 4a quadrado, não é? Aí, olha só, esse b quadrado com esse menos b quadrado dá zero, né? Dá zero. Aí sobrou isso aqui, ó, 4ac dividido por 4a quadrado. Aqui dá pra gente simplificar o 4 com 4, um dos a's de cima com um a de baixo. Então eu acabei de descobrir que se eu pegar uma raiz e multiplicar pela outra raiz, eu vou encontrar, ó, o c de cima continua e um dos a's que estava aqui embaixo continua, c dividido por a. Então aqui está. Eu tenho essas duas relações, a soma e o produto das raízes. E é com essa relação, com essas duas relações, que a gente tenta encontrar mentalmente as raízes de algumas equações, porque você precisa encontrar dois números que satisfaçam ao mesmo tempo essas duas relações, a relação de soma e a do produto. Por exemplo, no vídeo anterior, eu tinha colocado essa equação aqui, ó, x quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Dá para calcular a raiz dessa equação ali, né? Usando a fórmula, né, de resolução de equação quadrática, de menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Dá para fazer isso. Mas o objetivo aqui é tentar achar essas raízes, mas sem passar por esse processo. Vamos pensar de outro jeito. Olha só. Aqui o a aqui é 1, né? O a é 1. O b é menos 12. E o c é 35. Então, veja só. Nós estamos procurando dois números que, se eu adicionar, dá menos b sobre a. Que é essa aqui, ó. Menos b sobre a. Menos b sobre a é menos 12 sobre 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos 12 dá 12, né? Sobre 1 dá 12. 12 aqui. E se eu multiplicar, vamos colocar aqui em cima, ó. Se eu multiplicar, eu tenho que encontrar
se eu multiplicar, eu tenho que encontrar C sobre A, que é isso aqui, ó, C sobre A. Se eu multiplicar, tem que encontrar C sobre A. Então, C sobre A vai ser 35, que é o C, dividido pelo A, que é o 1. Então, vai ficar C sobre A, que vai dar 35. Então, você precisa encontrar dois números que, quando você multiplica, dá 35. E esses mesmos números, quando você adiciona, dá 12. Então, pensa um pouquinho, quais são dois números que, se você adicionar eles, dá 12. Se você multiplicar eles, dá 35. Não é tão difícil de você pensar nisso, não é? Pensa. Se for o caso, pausa o vídeo um pouquinho e pensa assim, ó. Dois números que, se eu adicionar, dá 12. E se eu multiplicar, dá 35. Começa pela multiplicação. Você vai procurar aí, no caso, são raízes inteiras, né? Se uma raiz for raiz de 2 mais 3, vai ser mais difícil de você encontrar. Tá bom? Pausa o vídeo um pouquinho aí e pensa. Dois números que têm soma 12 e tem produto 35. Que números são esses? Pronto? Então, olha só. Número que tem produto 35, decompõe o 35, né? Você na aula você vai decompor 35 dividido por 5, dá 7. Você já vê que o 35 é 5 vezes 7. Não é? Então, dois números que multiplicar dá 35. Pode ser o 5 vezes 7, ou pode ser também o menos 5 vezes menos 7. Que aí o produto também vai dar 35. Mas nesse caso aqui, a soma tem que dar 12, né? A soma tem que dar 12. Então, os números positivos respondem a isso aqui, ó. 5 mais 7 dá 12. E aqui, ó, 5 vezes 7 dá 35. Então, pronto, as duas raízes que eu estou encontrando, e é um erro muito comum a gente olhar e ver o aluno colocando esses daqui como sendo as raízes. Não, as raízes são essas que eu coloquei aqui em vermelho. Uma raiz aqui, uma raiz é 5, a outra raiz é 7. Ok? Então, é possível a gente resolver uma equação de segundo grau de forma mental. Quer ver um outro exemplozinho? X² menos 5x mais 6. Eu quero resolver essa equação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, eu preciso encontrar dois números que, se eu adicionar esses dois números, dá menos b sobre a. Menos b sobre a é menos 5 sobre 1. Menos 5 dá 5. Então, eu procuro dois números que têm soma 5. E esses dois números, se você multiplicar eles, você vai encontrar C sobre A, ou seja, 6 sobre 1, que dá 6. Então, eu procuro dois números que, se eu adicionar, dá 5. E se eu multiplicar, dá 6. Pensa um pouquinho, não é difícil, não. Dá para você encontrar mentalmente a raiz dessa equação, né? O valor que anula ela. A solução dessa equação. Dois números que têm produto 6. Pode ser 6 vezes 1, pode ser 3 vezes 2. Ou pode ter uma combinação de negativos, aí, né? Pode ser menos 6 vezes menos 1, ou menos 3 vezes menos 2. Mas não tem tantos assim, tá vendo? Dá para você encontrar. Esse processo, ele é um processo que você consegue resolver, encontrar a resposta quando as raízes são inteiras, ou seja, pode ser número natural, positivo, ou os opostos, né? os negativos. Ou seja, se as raízes forem inteiras e forem pequenas. Se uma raiz for menos 537, a outra for 1234, você não vai conseguir encontrar isso mentalmente. Mas essas, assim, entre, por exemplo, de menos 20 até mais 20, dá para você trabalhar. Se for números irracionais, assim, 1 mais raiz de 2, 1 menos... Aí você também vai ter dificuldade de perceber quais são as duas que vão fazer com que você tenha essa relação aqui acontecendo. Mas, para números pequenos, você consegue. Isso aí, com um pouquinho de treino, você fica bom. Vamos resolver essa aqui?
Produto 6. Produto tem que ser mais 6. Então, poderia ser dois números negativos. Só que dois números negativos, quando você junta eles, dá um terceiro negativo. Então, não pode ser dois números negativos. Então, nesse caso aqui, as raízes, ó, o produto dá 6. Por exemplo, se fosse 6 e 1. 6 vezes 1 dá 6. Só que 6 mais 1 dá 7, não dá 5. Aqui tem que ser o 3 e o 2. Porque 3 mais 2 também dá 5. Então, nesse caso aqui, uma raiz é o 3 e a outra raiz é o 2. Então, a gente consegue encontrar as raízes da equação de segundo grau, assim, né? É isso aí. Ah, eu vou fazer mais um videozinho sobre esse assunto aqui, resolvendo algumas equações aí, sem fazer essa demonstração. Só a parte prática mesmo, tá? É isso aí. Um abraço.